Está cansado de lutar por pequenos pedaços de mercado, enquanto seus concorrentes fazem o mesmo? Então prepare-se para descobrir uma abordagem que vai mudar sua visão sobre estratégia e inovação. Hoje vamos explorar o livro A Estratégia do Oceano Azul de W. Shankin e René Malborne, uma obra fundamental para quem busca criar mercados inexplorados e deixar a concorrência para trás. Vamos mergulhar em cada capítulo e aprender como transformar a competição em algo irrelevante. Antes de entrarmos no conteúdo do livro, é importante conhecer os autores. W. Shankin e René Malborne são dois especialistas em estratégia, reconhecidos mundialmente por sua abordagem inovadora. Eles desafiam o pensamento convencional ao propor que, em vez de competir nos mercados existentes, as empresas deveriam criar novos espaços de mercado, os chamados oceanos azuis. O livro já vendeu milhões de cópias, foi traduzido para 43 idiomas e continua a ser referência na área de estratégia empresarial. O livro é dividido em 3 partes principais, onde os autores explicam como criar oceanos azuis, oferecem ferramentas práticas para essa criação, e ensinam como implementar essas estratégias nas empresas. A ideia principal é se afastar dos oceanos vermelhos, mercados saturados com concorrência feroz, e navegar para oceanos azuis, onde a competição se torna irrelevante porque a empresa cria um novo mercado inexplorado. A primeira parte do livro apresenta o conceito fundamental, como as empresas podem criar oceanos azuis. Vamos entender como isso funciona nos próximos capítulos. No primeiro capítulo, os autores explicam a diferença entre oceanos vermelhos e azuis. O Cirque du Soleil é um dos exemplos mais usados. Em vez de competir com circos tradicionais, como o Ringling Bros, o Cirque criou uma nova categoria de entretenimento ao combinar elementos de circo, teatro e música, atraindo um público totalmente novo. Ao criar esse novo espaço de mercado, eles se afastaram da concorrência e definiram uma nova demanda. Aqui, a chave é a inovação de valor, criar algo único e de valor elevado ao mesmo tempo que se reduz custos. O capítulo 2 nos fornece ferramentas práticas para construir oceanos azuis. A mais importante é a matriz eliminar, reduzir, elevar, criar. Essa matriz ajuda as empresas a analisar sua oferta atual e a definir onde cortar custos e onde inovar. Ao eliminar o que não agrega valor, você reduz custos, e ao elevar ou criar novas propostas, você cria um espaço de mercado único. Um exemplo claro disso é a Southwest Airlines, que eliminou serviços desnecessários como alimentação a bordo, mas manteve o foco em eficiência e preços baixos, criando um novo mercado no setor aéreo. Vamos falar um pouco mais sobre a matriz eliminar, reduzir, elevar, criar, que é uma das ferramentas mais poderosas apresentadas em A Estratégia do Oceano Azul. Essa matriz é usada para reformular o valor oferecido por uma empresa ao mercado, permitindo que você identifique onde cortar custos e onde inovar para criar um oceano azul. Basicamente, você analisa 4 aspectos fundamentais da sua oferta atual e faz ajustes estratégicos. Vamos explorar cada um deles. O primeiro passo é eliminar características que, na verdade, não agregam valor ao cliente. Pense em custos desnecessários ou elementos que já não fazem diferença para o consumidor. Um exemplo clássico é o do Cirque du Soleil, que eliminou os tradicionais shows com animais, algo caro para o circo e cada vez mais mal visto pelo público. Isso reduziu significativamente os custos operacionais, sem prejudicar a experiência do público. O segundo passo é reduzir. Aqui, você identifica os elementos que podem ser diminuídos em relação ao padrão da indústria. Um exemplo que podemos usar é o caso da Southwest Airlines, que reduziu ao máximo o serviço de bordo, como refeições complexas e assentos designados, focando apenas em eficiência e preços baixos. Ao reduzir esses elementos, a empresa conseguiu baixar seus custos operacionais, mas sem comprometer o valor percebido pelo cliente, que buscava uma viagem econômica. Em seguida, temos a parte de elevar. Isso significa que você deve analisar quais fatores da sua oferta atual podem ser melhorados ou aumentados em relação à concorrência. O iPhone, por exemplo, elevou o padrão de design e interface de usuário no mercado de smartphones. Enquanto outros celulares focavam em funcionalidades básicas, a Apple aumentou o valor ao oferecer um design elegante e uma experiência de uso intuitiva, o que revolucionou o mercado. O último passo é criar. Aqui,
Você precisa identificar o que nunca foi oferecido no seu setor e que pode agregar valor ao consumidor. Um exemplo é o próprio Netflix. Ao criar um serviço de streaming com acesso ilimitado a filmes e séries sob demanda, a empresa não apenas transformou a indústria de entretenimento, mas também criou uma nova forma de consumir conteúdo. Antes do Netflix, as pessoas estavam limitadas a locadoras ou canais de TV com horários rígidos. Então, quando você junta essas 4 estratégias, eliminar, reduzir, elevar e criar, consegue reformular completamente sua oferta de mercado. O resultado é uma proposta inovadora, que não apenas reduz custos, mas também aumenta o valor percebido pelos clientes, criando assim um novo espaço de mercado, o seu oceano azul. Essa matriz é uma ferramenta extremamente prática para qualquer empresa que deseja repensar sua estratégia e sair da competição direta. E você? Quais elementos da sua oferta podem ser eliminados, reduzidos, elevados ou criados? Comente aqui embaixo e compartilhe suas ideias. No terceiro capítulo, os autores apresentam 6 caminhos para reconstruir as fronteiras de um mercado e criar novas oportunidades. Por exemplo, em vez de competir apenas com as empresas do seu setor, explore setores alternativos ou crie ofertas complementares que atendam diferentes necessidades do cliente. É assim que empresas como a Nintendo, com o Wii, reformularam o mercado de videogames, ao atingir não só gamers tradicionais, mas também famílias e idosos com uma proposta mais acessível e interativa. Neste capítulo, a mensagem é clara: não se prenda a números e detalhes logo de cara. Muitas empresas falham porque se concentram em metas financeiras de curto prazo e esquecem de visualizar a estratégia como um todo. Os autores mostram como criar uma visão geral através da visualização da curva de valor da sua empresa e da concorrência. A ideia é focar em como oferecer um valor único ao cliente, em vez de ficar obcecado com os números imediatos. O capítulo 5 explora como ir além dos clientes existentes e buscar novos públicos. Os autores apresentam 3 níveis de não-clientes, ou seja, pessoas que não estão comprando de você atualmente, mas que poderiam se tornar consumidores se a oferta fosse reformulada. A Ford, por exemplo, conseguiu expandir o mercado com o modelo T ao reduzir o preço do automóvel e torná-lo acessível para a classe média, criando uma nova demanda. O capítulo 6, acerte a sequência estratégica, apresenta a importância de seguir a sequência correta ao implementar uma estratégia de oceano azul. Primeiro, a empresa precisa garantir que sua oferta seja útil e desejada pelo consumidor. Em seguida, precisa acertar a precificação estratégica e garantir que os custos estejam alinhados. Isso tudo antes de se preocupar com a adoção do mercado. Um ótimo exemplo é o iPhone, que primeiro capturou o desejo dos consumidores por um smartphone multifuncional, antes de otimizar seus custos. Agora que você já entendeu a teoria, como executá-la? No capítulo 7, os autores falam sobre as barreiras organizacionais que podem impedir a implementação de uma estratégia de oceano azul. Entre as barreiras estão a resistência política, a falta de recursos e a dificuldade de alinhar as atividades da empresa com a nova estratégia. Um exemplo é o caso da Apple, que ao lançar o iPhone teve que romper barreiras internas para criar um produto que revolucionaria a indústria de smartphones. Um ponto crucial apresentado no capítulo 8. Incorpore a execução à estratégia. É que a execução deve estar integrada à formulação da estratégia. Isso significa que a estratégia não deve ser apenas uma ideia teórica, mas deve ser incorporada em todos os processos da organização. Um bom exemplo disso é o McDonald's, que consegue alinhar suas operações globais à estratégia de inovação em cada um de seus mercados. O capítulo 9 nos mostra a importância de alinhar a proposta de valor, o lucro e as pessoas. Isso significa garantir que todas as áreas da empresa estejam comprometidas com a nova estratégia e que o modelo de negócios esteja ajustado para maximizar o valor para o cliente, enquanto garante lucros sustentáveis. Mesmo oceanos azuis podem se transformar em oceanos vermelhos com o tempo, à medida que concorrentes tentam imitar o sucesso. O capítulo 10 discute como as empresas podem renovar seus oceanos azuis, inovando continuamente criando novos ciclos de crescimento. A Samsung, por exemplo, é conhecida por renovar seu portfólio de produtos regularmente, mantendo-se competitiva em mercados globais. Finalmente, no capítulo 11, os autores discutem as armadilhas do Oceano Vermelho, ou seja,
As práticas comuns que podem fazer sua empresa voltar à competição agressiva. O segredo é não se deixar atrair pelas práticas da concorrência e focar em inovações que continuem a agregar valor ao cliente. E aí, pronto para navegar no seu oceano azul? Se você quer aprender mais sobre como inovar e criar mercados inexplorados, a Estratégia do Oceano Azul é uma leitura essencial. O link para comprar o livro está na descrição. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.